Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal da Estância Climática de Cunha realiza nesta noite a terceira audiência pública para definição da data de emancipação político-administrativa do município de Cunha. Solicitamos que quem quiser fazer uso da palavra, dirija-se à mesa de cadastro e faça a sua inscrição. Solicitamos que, antes de fazer a pergunta ou questionamento, os presentes digam seus nomes e as instituições que representam. Os questionários serão feitos por ordem de solicitação. Eu vou fazer agora a leitura de requerimento que deu início a essa cadeia de debates. Cunha, 19 de abril de 2017. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Cunha, nesta, assunto comemoração da data da cidade de Cunha. Prezados senhores vereadores, aproveitando os festejos comemorativos por mais um aniversário da cidade de Cunha, nesse dia 20, data que marca os 159 anos desde quando, pela Lei Provincial número 30, a Vila de Cunha passou à categoria de cidade. Queriam inicialmente parabenizar a cidade pela efeméride através desta Casa de Representação da População, de Representantes da População, condição que ostenta desde 1785, quando Cunha de fato passou a existir como ente administrativo e político autônomo. Queria também tecer considerações sobre alguns fatos históricos relacionados a essa data, em vista de informação, ao meu ver, contraditórias e mesmo inverídicas. Não sou historiador, mas leio e pesquiso bastante. Mantenho contatos ainda com alguns historiadores cunhenses, entre eles os quais cito os professores João Veloso Osvaldo e Efraim. Em nossos contatos e conversas, muitas vezes em grupos envolvendo outros amigos cunhenses, temos discutido principalmente sobre a real importância da data de 20 de abril de 1858. Ao longo dos anos, temos visto anúncios e homenagens em alguns jornais regionais e folhetos, onde Cunha é citada e homenageada em 20 de abril pela emancipação política. Fato totalmente equivocado. Cheguei a escrever para mais de um jornal sobre isso. Essa informação tem sido passada aos alunos das escolas e pessoas de outras cidades que nos visitam e, pode-se dizer mesmo, se encontram enraizadas em nossa população. Primeiramente, eu queria desfazer essas informações que acho errônea. Logo depois, procurarei justificar meu ponto de vista, baseando em informações reais e históricas, publicadas em livros e documentos públicos. Longe de esperar que essa casa venha aceitar minha tese como correta, cabe aos nobres vereadores efetuarem novas pesquisas, obter confirmações com os historiadores citados em outras fontes, em arquivos e órgãos públicos estaduais. Pois bem, vamos aos fatos. 1. A emancipação político-administrativa de Cunha se deu em 15 de setembro de 1785, quando deixou de ser freguesia do Facão, pertencente à vila de Guaratinguetá, e passou a se chamar Vila de Nossa Senhora da Conceição de Cunha, ou simplesmente Vila Cunha. Antes, tinha o nome de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Em outras palavras, até 14 de setembro de 1785, Cunha pertencia. De setembro de 1785 é que Cunha se tornou independente, passou a existir como município, antigo concelho, desmembrado do território de Guaratinguetá. A partir daí, passou a contar com a Câmara de Vereadores, que nessa época tinha poderes um pouco maiores que as legislaturas atuais. O nome Cunha vem de Francisco da Cunha Menezes, governador da província de São Paulo, que deu emancipação ao município. Com a autorização para o funcionamento da Câmara da Vila de Cunha, foi autorizada a construção do prédio do Paço Municipal e Cadeia, Pelourinho. Conclusão: caso se deseje comemorar a data de emancipação política de Cunha, esta deve ser 15 de setembro. Neste caso, Cunha fará 232 anos. Observação: veja bem, nada obriga a que tal data seja feriado municipal, mesmo porque existe um limite de feriados para os municípios. 2. A data de 20 de abril de 1858 se refere àquela em que a Vila de Cunha passou a denominar-se Cidade de Cunha. Antes,
nem existia o nome cidade. De um modo geral, as inúmeras vilas existentes foram transformadas por decretos em cidades, pela organização administrativa entre 1840 e 1889. Conclusão: no caso de Cunha, comemora-se em 20 de abril, considerando-se a data da nova denominação cidade. Nessa data é feriado municipal. Embora se deva considerar apenas zona urbana da cidade, nada impede que o feriado e os festejos sejam também estendidos a todo o município. Nesse ano, a cidade de Cunha fará 159 anos, assim como São Paulo, a capital, comemorou seus 463 anos em 25 de janeiro de 2017, sendo feriado apenas naquela cidade. Agora vou ao requerimento. Solicito a realização de audiência pública para discussão do tema para definir a idade de Cunha, emancipação política administrativa. Prezados senhores, requeiro nos termos regimentais a realização de reunião de audiência pública nesta Comissão Permanente de Educação para discutir o tema, para definir a idade de Cunha. Assinam aqui Cláudio Donizete Querido, historiador e pesquisador, Oswaldo de Campos Macedo, professor de História, Elis Alves de Oliveira, pesquisador, e também Pedro Máximo da Silva, professor de História. Dando continuidade, eu queria convidar Comprou a mesa? Então vamos lá. Vamos aproveitar aqui, já queria convidar o prefeito, que já tomou posse, o seu Wilson também, presidente da Câmara, e o prefeito Rolien. Queria convidar também o diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o senhor Joás Ferreira de Oliveira, para se sentar à mesa. Queria convidar também o professor João José de Oliveira Veloso para fazer parte da mesa. Também o professor Vitor Amato dos Santos. E, representando os historiadores, Gabriela Veloso também, para fazer parte da mesa. Vamos quebrar o protocolo aqui um pouquinho e queria pedir aos senhores que estão aí, se quiserem adentrar aqui o nosso espaço e ficar sentado aqui na frente. A gente vai quebrar o protocolo, tá? A gente quiser debater, é um debate aberto. A gente vai quebrar um pouquinho as formalidades e fazer uma coisa mais leve. Bom, eu queria convidar o Cláudio aqui para fazer a abertura da nossa discussão de hoje. Em seguida, eu passo para a mesa. Boa noite a todos. Bem, primeiramente, eu queria colocar que a finalidade dessas audiências é contra a data da emancipação político-administrativa de Cunha. Outro assunto que não seja inerente a essa questão está fora de cogitação, porque nós estamos discutindo a data de emancipação política de Cunha. Como já foi dito, 19 de março, através de um projeto do vereador Ratinho, já considera a fundação de Cunha 19 de março de 1724. Então, essa questão também está superada. O que está se colocando em discussão é a questão da data. Para concluir, a gente agora tem, a partir da última sessão dessa audiência, a gente tem 5 dias para fazer uma conclusão, fazer a transcrição das atas e fazer uma conclusão dessa audiência pública. E aí comunicar à sociedade do que vai ser definido, através de um projeto de lei da Câmara Municipal, denominando dia 15 de setembro de 1785 como data de emancipação e, a partir também, data como feriado municipal de Cunha, que se comemora o aniversário de Cunha. Outra questão que não seja essa, não está em discussão.
Bom, vou passar a palavra agora aos presentes à mesa. Vou abrir aqui com o prefeito Rolhem. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. Nós estamos aí nessa terceira audiência e eu acho que o menos preparado para falar e debater sobre esse assunto sou eu, porque não tenho nenhuma formação na parte de história, mas o tema é empolgante, é polêmico, é o que se comemora. Então, eu acho que tudo isso, quando nós nos dispusemos há bastante tempo atrás a discutir isso, é para a gente chegar num consenso, cada um coloca a sua posição, e a gente não tem tanto prazo assim, mas com relação, cada um coloca o seu posicionamento, se é emancipação, se é fundação, se é vila, se é freguesia, e a gente vai aprofundando esse tema para chegar num bom senso, porque o que se pretende aqui é isso, chegar num termo comum de que reveja essa idade do município de Cunha. Agora, com relação aos detalhes, eu acredito que cada um fazendo suas colocações, e aí a decisão final, eu acredito que seja também colocada para os vereadores. Na última audiência que eu estive aqui, infelizmente eu não pude ficar até o final, mas a população não está vindo, mas a gente percebe nas mídias sociais aí várias colocações, interesses das pessoas, né? E eu acho que é uma coisa mais técnica do que política, né? De uma decisão. Então, deixo para os técnicos, as pessoas que têm já conhecimento de causa, e eu estou aqui para apoiar o que for definido pelos técnicos, pelos historiadores, pelo um consenso, seja de que maneira for, para a gente terminar esse assunto, né, e passar de um novo rumo. Nem que não se chegue aqui no dia de hoje a um consenso, a gente não tem prazo assim muito determinado. Eu acho que a gente tem que chegar no final com o convencimento, no mínimo, da maioria, para a gente tomar a decisão. É isso aí. Boa noite a todos. Queria convidar o presidente da Câmara para fazer uso da palavra, o senhor Wilson Gonçalves Leduino. Bom, gente, eu queria, então, cumprimentar a todos, agradecer a presença do prefeito, dos vereadores Rafael e Saulo, os nossos historiadores, aí, o professor João Veloso, o professor Vitor Amato, o Cláudio, que tem nos ajudado, enfim, todos que estão aí empenhados nessa empreitada para que a gente possa ter uma decisão que venha melhor atender o nosso município. Eu fico assim um pouco preocupado também até em comentar sobre esse assunto, porque talvez não esteja nem preparado para isso. Na minha fala aí com o Vitor no passado, ele sabe da minha opinião, a gente fica assim um pouco preocupado, porque a história, o fato real, não tem como contestar ele. Se temos aí uma história de 200, 300 anos aí levantada pelos nossos historiadores, fica um pouco complicado a gente falar. Mas eu quero que a gente, né, chegue aí a uma decisão final, chegue aí num consenso final, como disse o prefeito aqui, e que venha, né, terminar esse assunto aí, que possa passar a história real do nosso município aos nossos filhos aí, que hoje talvez esteja aprendendo a história do nosso município de uma maneira não correta. Muito bem, vou passar a palavra agora para o João Veloso. A gente... Está chegando aí? Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor prefeito Rolhem, senhor presidente de Câmara Wilson Leduino, Saulo, Rafael e as demais pessoas. Rodrigo também, que chegou agora, e os amigos que estão participando
Já faz algumas décadas, né? Algumas mais de 10, né? Mais de 10 anos, mais de 20 anos, sobretudo, que nós temos nos preocupado com algumas datas importantes para a história de Cunha. E, antes de mais nada, eu devo, assim, como historiador, eu devo ficar agradecido pela abertura da Câmara Municipal, da Prefeitura, em criar esse ambiente legislativo, executivo mais para frente, né, sobre essas duas datas importantes para a história de Cunha. É difícil para eu condensar em poucas palavras, né, tudo que eu tenho escrito sobre Cunha nesses 40 anos, porque a minha vida tem se resumido em pesquisa. Não sou historiador, assim, né? Embora tenha feito alguns livros, algumas traduções nesses 40 anos, mas minha vida é pesquisa. E estou sempre aprendendo, sempre ponho um tento a mais na história de Cunha. Eu me satisfaço quando escrevo alguma coisa, mas assim que termina, parece que falta mais alguma coisa para eu escrever, não é? Então, a vida é assim, a vida é um constante fluir. Nós não somos donos de nada, nós historiadores apenas contribuímos, né, com várias leituras, com várias interpretações, damos as nossas, damos a nossa mais plausível pelo que nós lemos, né? Agora, temos que ter muito cuidado com dados históricos, porque você tem que ler tudo que há sobre a região, para que você possa escrever alguma coisa, não é? E também aceitar coisa, pedir ajuda com os outros, é difícil. Mas é um prazer estar com vocês aqui. E agora não sei sobre o que eu devo falar, primeiramente, sobre a fundação de Cunha, sobre a emancipação. São assuntos diferentes, né? Não posso misturar alhos e bugalhos, como os portugueses falam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Emancipação é uma coisa. Que eu fico muito alegre em saber sobre a emancipação, em falar sobre ela, em saber que vocês estão comemorando, criando um dia aqui da Câmara, que é algo super importante, a emancipação político-administrativa, e também, como carro-chefe, a fundação de Cunha, não é, que difere de povoação, né? E povoamento, de agrupamento, são coisas diferentes. Então, eu devo falar, então, rapidamente, de maneira concisa, a respeito da emancipação político-administrativa. Eu tenho que me locomover para o século XVIII, 1700 e tanto, mas com a cabeça da época, mas com a minha inteligência hoje. Com a minha visão hoje, mas pensando na época. São coisas difíceis de você falar, não é? Porque você tem que entender a época para você falar sobre a emancipação. Veja bem, até essa época, nessa época, 1780, 60, 70, época do ouro, né, da passagem de ouro, Cunha tinha uma produção extraordinária. Cunha produzia, é uma das vilas mais bem povoadas, uma das freguesias mais bem povoadas da região de Guaratinguetá, ou do Vale do Paraíba. E a produção dela superava tudo, porque Minas Gerais, na época do ouro, não se produzia nada. Só havia escravos, não é? E que comiam, trabalhavam. Agora, o mantimento saía de Cunha. A nossa produção era excelente nessa época. Então, Cunha estava num crescer extraordinário. Nosso município enorme, que sempre foi, né, naturalmente, tinha só um quarto povoado só. O resto é sertão. Então, a parte que era povoada era plantação de milho, feijão, que vendia para fora, vendia para Minas Gerais, vendia para baixo, aí em Guaratinguetá, no Médio Paraíba. Então, foi aquela coisa extraordinária
a venda, foi uma época de opulência, como também foi a época de opulência, né, a partir do café, no café, 830 em diante, que ninguém queria plantar milho e feijão apenas em plantar café. Quanta terra foi roubada em Cunha, para fora também, pressionando os pequenos produtores para plantar o café, que dava mais do que de qualquer produção. Então, Cunha, com isso também, 100 anos depois, se vangloriou de ter a produção muito boa. Muito bem. Só para ter uma ideia, na época, 1803, mais ou menos, 3, 4, até 18, em dados oficiais de viajantes que vieram junto com Dom João VI, Spix e Márcios. Veja bem o quadro de Cunha na época, 1785, 80, 802, 803. Cunha, nós tínhamos 3 sobrados, que deve ser o do museu, deve ser da Dom Benzinho da esquina, que não existe mais, e da casa ao lado. E todos eles eram propriedades de coronéis da milícia portuguesa, cujo quartel-general da milícia portuguesa, do coronel Macedo, era na esquina ao pé da farmácia antiga ali. E porque aqui precisava ser guardado, porque o ouro passava por Cunha. Esse coronel Macedo arrecadava todos os impostos atrasados das 7 cidades do Vale do Paraíba para levar para o Rio de Janeiro. Ele foi o arrematador oficial, que ele era importante, era coronel, era da milícia portuguesa. Então, ele ganhou o direito de levar esse ouro. Inclusive, a casa dele tinha vários assim, setores que cheios de ouro. Então, Cunha tinha que ter militares, não é? Então, Cunha tinha 91 casas de 2 águas, casas geralmente de militares. Havia outras pessoas também, uma base de 1000 pessoas na cidade. O resto é a zona rural, com produção de milho, feijão e porcos. De modo que a cidade, que a freguesia, antes freguesia, né, até 784, né, necessitava de alguma coisa a mais. Estava um crescer estupendo. Aí, mas havia necessidade que ela fosse independente. Mas de onde? De Guaratinguetá. Guaratinguetá era a chefe a cabeça da vila, né? Cunha e Lorena eram termos da vila de Guaratinguetá. Ou seja, eram freguesias. O que é a freguesia? Era uma situação em que o local já tinha padre, já tinha igreja com padre curado, ou seja, um padre fixo ali, não é? Então, essa é a característica da freguesia. Agora, para ela subir a vila, que era o máximo possível na época, é difícil. Agora, até agora, pelos historiadores genealogistas da região, não se encontrou o processo de emancipação de Cunha em Guaratinguetá. Agora, diz o alto, a direção da vila de Cunha, que ficava muito distante da sede de Guaratinguetá, para ela mesma administrar Cunha. Então, por isso que ele deu a emancipação de Cunha. Mas quem vai fazer isso graciosamente, meu Deus? Você vai perder uma melancia e ficar com a laranjinha, graciosamente? Eu creio que não, não é? Eu acho que tem muita coisa aí escondida nesse meio, que, por enquanto, é apenas suposição, porque o processo não se achou, né? Processo de emancipação. Inclusive, um amigo meu de Guaratinguetá, um competentíssimo genealogista, vasculhou em todos os processos lá, do qual ele é o chefe, do arquivo de Guaratinguetá, não encontrou esse processo. Agora, por outro lado, vocês vejam, Lorena, nessa época, havia, ou seja, tinha 41 casas, bem simples. Cunha havia
Cunha tinha 91 casas, com 3 sobrados grandes, pertencentes a militares, uma produção espetacular, como Lorena também, né? Tinha uma produção muito grande, e Cunha passou a ser independente, na parte econômica, a parte política e administrativa, em 15 de setembro de 1785. E Lorena emancipou-se 3 anos depois, não é? Só as duas que eram termos da vila de Guaratinguetá. E, com isso, a cidade, na época, segundo dados de alguns historiadores, a cidade se preparou, né? As casas foram pintadas, criou-se o Paço Municipal, ou seja, a sede da Câmara, em 1785, a partir daí, não é? Onde seria posto a cadeia, o pelourinho, que era o símbolo de autoridade e poder, a forca também, que puseram naturalmente, né? Mas temos que entender que a cadeia não foi feita de uma hora para outra, né? Ela começou aí, né? E a Câmara Municipal foi nomeada, né? Teve posse um ano depois, 86. Eu, na minha pesquisa, na época, não tinha tempo para fazer essas coisas, né? No pouco tempo que eu tinha dando aula, eu não encontrei no Arquivo do Estado, pelo que eu procurei, deve haver, né? A Câmara de 1786. Eu achei a Câmara de 1791. Isso eu achei. Tenho os dados sobre isso aí, né? Então, alguém quiser pesquisar, poderá encontrar em algum local essa data a formação da Câmara Municipal. E eu não trouxe aqui, mas o nome das pessoas que talvez não tenha assim sentido de ler isso agora, porque são pessoas desconhecidas de nós, né? Mas são pessoas que representavam a sociedade. O que é a Câmara Municipal? São as pessoas principais, não é? Principais do local. Como a gente vê na zona rural, por exemplo, na Cachoca, a formação de Cunha, havia alguns vereadores da Cachoca que eram pertencentes a vereadores de São Paulo, que era a parte nobre de São Paulo, né? Que vieram para cá como povoadores e tal, e ficaram também como políticos, né? De modo que essa emancipação, meus amigos, eu não posso assim afirmar, porque apenas sugestão. Parece-me que a partir dessa data de emancipação, a partir de 15 de setembro, as coisas ficaram mais difíceis para Cunha, lógico, né? E porque Cunha ficou com a divisão igual quando era termo. Essa bola ficou do mesmo tamanho, não foi supressa nenhuma parte, igualzinho que era antes. Então, eu acho assim, difícil de dizer, né? Como é que Guaratinguetá aceitou tudo isso aí? Foi forçada? Eu acho que a importância dos nossos fazendeiros da época é a tamanha que foi meio forçada mesmo, porque ninguém quer perder uma bola, né? Perder uma melancia, como eu disse antes, e ficar com a laranja graciosamente, a troco de nada, né? Então, fica assim essa pergunta. Depois, se alguém tiver uma ideia, ou pesquisando, tem que pesquisar, né? Porque são coisas de pesquisa, para quem gosta de pesquisa, né? E hoje, então, a Câmara está de parabéns, poderá, se ela quiser, fazer uma data especial internamente sobre isso, não é? Porque a Câmara é tudo. Nossa, a Câmara é tudo. Depois que depois que entrou a Prefeitura, não é? Então, tornou-se diferente. Porque na época da Câmara, a partir de 1785, a Câmara nomeava uma pessoa para ser o responsável pela administração do local. Chamava-se intendente. Então, o presidente de Câmara, com toda a sua força, diretamente com o governador da província, não havia deputados para fazer a comunicação. Então, é tudo direto. Presidente da Câmara e São Paulo. Internamente, era o intendente. Pessoas também
principal, não é? Poderia ser até um próprio vereador, não é? Ou outra pessoa qualquer assim importante para administrar a cidade, administrar a vila, né? Certo? E já foi citado sobre o nome da vila, Vila de Cunha, né? Não é Vila Cunha, é Vila de Cunha. Nossa Senhora de Conceição de Cunha, né? Então, ou simplesmente Vila de Cunha, certo? E também não é Falcão, é Facão. Falcão nunca existiu. Até 60, eu mesmo nunca vi falar em Falcão em Cunha. Um dia um cara falou assim, mas facão, é feio falar, facão tem corte, vou falar Falcão. Isso agora, né? Não vamos pensar na parte histórica, se é Falcão ou Facão, né? Mas é interessante, né? Porque na Revolução tem a trincheira do facão. Quando fizeram a cooperativa em 45, a cooperativa foi feita no bairro do Facão. Quando queimaram a cadeia, né, o grande prédio, né, em 5 de janeiro de 1961, um ato criminoso, né, também os bombeiros vinham de São Paulo, pararam ali na subida do Facão, chovendo, não puderam subir. Ironicamente, eles não puderam chegar aqui para apagar o fogo. Mas aí, eles pararam no Morro do Facão, e não Falcão. Então, para mim, tanto faz, né? Se falar Falcão ou Facão, embora, como também eu não posso falar, como historiador, eu não posso falar Campos Novos de Cunha. Tem que falar Campos de Cunha. Pelo coração, eu posso falar Campos Novos, pelo coração. Mas, escrevendo, eu não posso falar Campos Novos de Cunha, porque não é assim. É Campos de Cunha. Era até 38, né? Mas são outras coisas, certo? E como também eu não posso falar bairro da Mantiqueira, ali em cima. É um termo criado por alguém de fora. É Mantiqueira, certo? A mesma denominação lá da Serra da Mantiqueira. Uma analogia com a Serra da Mantiqueira, né? Agora, se você fala Pedra da Marcela ou Pedra da Marcela, tanto faz, né? Porque o Marcela é o original. E Marcela é a variante que nós falamos aqui, mas tanto faz, né? Certo? Então, acho que é isso que eu devo parabenizar vocês. Esperamos que vocês, Câmara, né, crie a data de hoje, oficialmente, comemorativa, faça aquilo de máxima alegria, com máxima alegria e de valor, porque ser a Câmara é importante, sempre foi importante, sempre será importante para a administração e para as leis, para a legislação de uma cidade. Isso é o que eu tenho que falar sobre a emancipação. Correto? Agora, sobre fundação, posso falar depois, senão fico só eu falando também, né? Depois eu falo sobre fundação, se houver necessidade. Ok. Vamos passar a palavra agora para o professor Vitor Amato dos Santos, depois a gente abre aí o microfone para quem quiser falar. Né? Nesta terceira audiência pública que está sendo realizada aqui, a fim de nós promovermos essa retificação com relação à nossa data de nascimento, né, no município de Cunha, e continuamos aí dentro das nossas limitações à disposição para os devidos esclarecimentos, mas no fundo, hoje nós estamos mais aqui hoje para ouvir essa pessoa aqui que traz as informações corretas e necessárias para que nós possamos dar prosseguimento e finalizar esse processo a que nós estamos nos submetendo aqui enquanto cidadãos cunhenses. Muito obrigado. Bom, está aberto a palavra agora para quem quiser usar o microfone para a gente começar o debate. Rodrigo. Muito boa noite a todos, boa noite prefeito, senhor presidente, nossos colegas, senhor João Veloso e demais convidados nessa Câmara aqui. Ouvindo aí, né, essa aula de história de senhor João Veloso, né, esse trabalho feito por ele ao longo de muitos anos, né, senhor João? Não foram dias nem horas, foram anos e anos, algo assim que muito a gente sabe da dificuldade. Igual ele falando, uma vida inteira dedicando à escola, né, paralelo a isso, fazendo essas pesquisas em prol da nossa cidade.
é gratificante, não só como representante, não só como vereador, mas como cidadão cunhense estar participando dessa data de hoje, né? Eu acho que é um marco para a nossa história aí. Tenho certeza que todos os colegas, né, que os vereadores aí na criação desse projeto, na aprovação dessa data aí, será unanimidade. E acho que isso aí, né, isso tudo que o senhor João Veloso está falando, acho, inclusive, até estava pensando aqui, a gente levar isso, né, aproveitar a presença do prefeito, a gente levar para a Secretaria de Educação, estimular a aprendizagem dos nossos alunos em relação a tudo isso, né? Hoje a gente não tem aí não tem algo assim que especifique lá para os alunos aprenderem sobre isso. Mesmo na rede estadual, a gente buscar uma parceria com a diretoria de ensino, está levando para a sala de aula para mostrar para a criançada, né? Eu como professor também sei o que eu pelo menos não cheguei a ver isso aí no meu período de escola, né? Depois que do livro do Sr. João Veloso aí, que a gente teve a oportunidade de ler, que a gente começou a aprender mais sobre nossa cidade. Né? Então, eu acho que a própria educação ela traz isso, a gente poder implantar algo que é a realidade nossa. Às vezes a gente fica estudando lá coisas que, lógico, é importante também, mas não podemos deixar de apresentar isso, dar esse conhecimento aos nossos alunos. Né? Um livro riquíssimo desse aí, eu acho que seria um aumento muito importante aí para o currículo, e até mesmo para a gente poder explicar, né, para os alunos o porquê que houve essa mudança, né, explicar para a população o porquê que houve essa mudança dessa data. Não foi algo feito assim, vamos mudar a data do aniversário, que é mais cômodo, mais prático, não tem nada disso, tem toda uma história por trás disso. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o Sr. João Veloso, a todos que estão empenhados nesse processo aí, e dizer mais uma vez que é gratificante, é uma honra estar participando desse momento da nossa cidade. Obrigado, boa noite. Mais alguém querer fazer alguma colocação? Só para lembrar Tá. que no dia de hoje, há 232 anos, né, como foi dito aqui, se reuniu na igreja de Cunha para que se lavrasse esse auto. O dia mais importante para a história do município é o dia de sua emancipação política e administrativa. Cria-se, a partir dessa data, sua identificação e independência com a criação dos poderes constituídos. A partir daquele momento, Cunha tornou independente de Guaratinguetá. Tinha suas leis, suas regras, sua normatização, para que a vila pudesse ter um mínimo de regulamentação, para que a população pudesse estabelecer critérios, né, e obedecer esses critérios. Então, foram cobrados impostos, foram feitas várias reivindicações da população junto à Câmara para que pudesse ter um código de postura e que a cidade tivesse uma normatização e funcionasse adequadamente. O professor João Veloso queria falar alguma coisa? O senhor se manifestou anteriormente? Interessante que em 1985 quando foram comemorados os 200 anos da Vila de Cunha, né, da Câmara. Então, historiadores de Guaratinguetá, antropólogos de São Paulo, através do museu também, forçamos a prefeitura da época a fazer uma festa aqui. Época em que o Zelão reinaugurou o mercado, em 85. O prefeito foi impelido a dar almoço para todos os historiadores lá no Gaúcho, lá em cima. Naturalmente que eu participei, tem foto disso aí no museu. A maioria já morreu, foi o Zé Luiz Pazin e outros historiadores da época, né? E, inclusive o presidente da Câmara, que eu não vou citar, falou: mas o que é isso, João? O que é isso? É isso. Ué, você tem que ler as coisas, se ninguém lê nada, ué, a gente escreve, se não leem. Então, meu Deus, 200 anos de emancipação de Cunha. A Tereza Maia de Guaratinguetá, professora, historiadora, aqui, ó, imprimiu isso aqui para nós aqui. Veja bem, eles imprimiram isso aqui
sobre 200 anos do município de Cunha, que pelo museu, assumi isso aí na cacunda, como vou dizer assim, e a prefeitura, na época, a Câmara, nem sabia o que é isso. Por quê? Porque é desleixo. Olha, eu digo para você, é em cultura mesmo, né? Desinteresse. Porque é cultura, como disse um ex-prefeito aí. A cultura não existe, é só a educação. A cultura passa, não dá voto e tal, fica assim, né? Tudo bem, mas não interessa isso aí. Nós comemoramos, foram publicados textos sobre isso, e é importante. Foi importante os 200 anos. Nós, pelo museu, comemoramos, não é? E outras coisas que fizemos também. E agora estamos comemorando, vamos criar essa data através da Câmara, né? É importante para vocês aqui, né? Internamente, estou à disposição para o que deve sobre eu e mais outros historiadores, né? Que estão aí pesquisando, estamos à disposição para ajudar nesse sentido. Porque muita coisa dá para escrever, para pesquisar sobre Cunha. Gente, São Paulo tem um arquivo do Estado de São Paulo, tem milhões de processos de Cunha lá, de Câmara. Nossa Senhora, infelizmente, a gente não tem tempo, né? Eu fazia isso dando aula, dava abonada, põe dinheiro do bolso, saía cedo, voltava à noite para dar aula outro dia ainda. Fiz e não digo que farei, mas mais limitado pela minha idade, minha saúde, né? Mas a gente que faz, sempre fará. Não interessa se está certo ou errado. A gente sabe que está certo, ajudando a cidade da gente. Esse é o meu objetivo. Pensando na minha cidade. Independente de qualquer coisa, independente de política, independente de pessoas. Eu sei, eu tenho capacidade, tenho fonte para pesquisar, sei escrever, com todas as minhas limitações, quero fazer, vou fazer, ajudo quem precisa, ajuda a corrigir, dou ideia. Porque a gente, nós de Cunha, ou não de Cunha, se propõe a fazer alguma coisa, tem que fazer, para ajudar a sua cidade, a sua comunidade. Não é? Eu fico muito alegre quando vejo meus ex-alunos elogiando o trabalho nosso e querendo fazer alguma coisa. Não é? Isso é importante. Nossa, pessoas de idade que me ajudaram já morreram, muitos já morreram, me ajudaram porque às vezes a pessoa que é velha, que teve uma vivência de alguma coisa, não, essa vivência não está em jornal, não. Porque o jornal fala aquela política, aquela coisa palaciana. Às vezes as coisas são todas nas entrelinhas, na simplicidade. Porque a beleza está a verdade está na simplicidade, não é? Muitas vezes. Não está no que é publicado, né? A gente tem que procurar o cantinho para poder escrever. É um artigo lá numa revista que ninguém viu, tal, não é? A vida está por aí. As coisas têm que ser feitas por aí. Correto? Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma colocação? Vereador Saulo. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar aí, né, o professor João Veloso, o professor Vitor, não está aqui hoje o professor Elis, né, o Cláudio, por essa pesquisa, porque trata-se da nossa história. Então isso é extremamente importante, até pelo fato daqueles que nossas crianças aí, futuro, né, da nossa cidade, para que fique registrado, né, para que eles cheguem até os que estão chegando aí, que estão estudando, o conhecimento da nossa fundação, da nossa história, que com certeza é muito importante. Eu queria destacar aqui o professor João Veloso, né? Não posso deixar de destacar a minha admiração que eu tenho, até pelo fato, né, do grande professor que ele foi, fui aluno dele, né? E hoje a gente tem a alegria de estar sentando aqui junto para debater um assunto tão importante. É bom revê-lo, né? Assim, com saúde, aqui com a gente. Então, o trabalho que tem feito, né, não é de hoje, é um trabalho de muito tempo, é uma dedicação de muito tempo, né? Juntamente com eles, os que têm tomado gosto por isso, tá? Então, estão de parabéns. Eu queria só fazer uma pergunta, né?
porque a gente é representante, né, hoje representante do povo, e a sociedade também questiona o porquê da mudança, né, da data. Até que a pessoa questionou o seguinte, e a gente compara essa história como uma gestação. Ó. E aqui a gente está vendo, estou com o livrinho na mão aqui, né? Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Facão, né, de 1748, 1749, depois 15/9/1785 ela passa para a vila, né, e vai tendo essa sequência até chegar 20 de abril, 20/4/1858, que por um decreto ela torna-se cidade. Então o questionamento dessa mudança, né, da pessoa foi o seguinte: se existe, né, essa sequência, existiu uma sequência que vai acontecendo para até chegar exatamente no dia 20, né, de abril, que foi de 1858, que foi decretado como cidade de Cunha. Então a pergunta é, né, se haveria uma necessidade dessa mudança dessa data, até por questão disso, né, de ser como se fosse uma gestação de etapa em etapa até se chegar a ser decretada, né, cidade de Cunha, que foi decretado dia 20 de abril de 1858. Veja bem, você falou certo, etapas. Um local inicia-se com agrupamentos, certo? Sempre pertencendo a uma vila na época, né? No caso de Guaratinguetá, no caso. E agrupamentos sem fixação, sem formação de povo ainda. Cunha começou assim, como Lorena começou também, né? Silveiras e Bananal, bem depois, né? No século XIX, já no comecinho. Então, são os passos porque passam até chegar à cidade. Então, povoamento são agrupamentos esparsos, sem serem de distrito. Tem uma polêmica para saber quando Cunha foi distrito de Guaratinguetá oficial. Se é 1737 ou 36, isso fica uma interrogação. Mas, então, assim, o povoamento, povoação já seria algo meio oficioso, meio oficial, vamos dizer assim. Povoamento. Aí seria, vai subindo. Seria povoação, seria a freguesia. Aliás, nessa povoação eles construíram uma capela, não havia padre, porque a igreja é o centro de tudo na época, né? A igreja, na época, era oficial, a católica, etc. Então, quando uma capela já teria padre fixo, pago pelos próprios habitantes, então ela passava a ser, nomeava os padres também, né? Passava a ser, então, freguesia. O caso de Cunha, né? Freguesia. É um passo assim, bem depois de povoação. E da freguesia já tinha o padre curado, como eles falam. Tanto é que a Boa Vista foi antes da principal igreja, que era do Facão, né? Boa Vista foi 24 e teve 6 anos como a cabeça da freguesia. Depois que escolheram, em 49, 48, escolheram aqui a sede, né? Mas a Boa Vista foi a cabeça da freguesia também. Aí, como já falei, né, a freguesia, dependendo do seu desenvolvimento, da sua importância econômica, e Cunha, olha, vocês têm que ler, porque eu não posso falar para vocês isso aí, porque é muita coisa. Quem costuma ler essas coisas todas, né, tem que ter acesso a livros que falam sobre a opulência de Cunha no século XVIII. Meu Deus, é uma coisa espetacular. A riqueza da zona rural, uma burguesia mesmo rural, não é? Fazendeiros ricos. A maior parte morava na zona rural, porque lá que era a vida deles, com escravos. Só ter uma ideia, aqui havia 2.400, 2.700 habitantes, a metade, quase a metade, composta de escravos, né? E produzindo, não havia quase mão de obra assalariada. A pessoa que morava junto com os fazendeiros, pagando aí a favor, não havia mão de obra livre,
é só escravo ou pessoas assim, dependentes dos fazendeiros, né? Agregados mais ou menos agregado, né? Chegou depois agregado, mas é tipo de agregado. E cunha era acho que um sexto só usada da zona rural, porque só sertão. Todo mundo queria ficar perto das estradas para levar tropa para Guaratinguetá, para Paraty, para Lorena. Tanto é que depois da vila, depois da emancipação, que foi criada a Câmara Municipal, como falou o Cláudio ali, né? Cunha teve independência, com a beleza e tudo mais. Nós somos pressionados, né? Vamos dizer assim, por Guaratinguetá. Uma época, até no século XIX mesmo, depois do café, né? Antes da época do café, havia mais caminhos por Lorena, que sempre está no nosso coração, né? Por Lorena, Guará também, lógico, né? Mas nessa parte econômica, Paraty e Lorena, a estrada de Guaratinguetá ficou sempre com problema, certo? Para nós que fomos assim libertos dele, né? Meu modo de pensar. Viu, Saulo? Então, continuando a freguesia, né? Aí foi vila. A vila seria município, né? Aí já era município. Porque quando eu escrevi alguma coisa para a Câmara e para demais pessoas, eles não entendem que a vila, na época, seria município, já era município, já era equivalente à cidade. Não havia quase cidade na época, certo? Só não havia Vila Rica lá em Minas? Vila, não é? Então, emancipação, já entrava município, já entrava a Câmara Municipal, né? E assim vai, não é mesmo? E depois da vila, 1840 até a República, todas as vilas perderam essa denominação. Todas elas foram assim, impelidas, obrigadas a ser cidade, por decreto. Coisa simples, não é? Então, só fazer um adendo aí. Então, de vila para cidade, é só uma mudança de nomenclatura. Certo, certo. De modo que quando eu escrevi alguma coisa sobre isso, até eu falo uma vez sempre havia aquelas faixas, né, que na 20 de abril, que eles punham emancipação político, bonitinho, né? Político-administrativa, certinho pelo português, né? Mas 20 de abril, meu Deus, eles nunca vão entender, nunca entenderam, né? Que isso aí era uma coisa assim, simples, né? Normal. E que a emancipação foi 70 anos antes, quando Cunha se tornou assim, maioridade, né? Com identidade, como município, certo? Primeira Câmara Municipal, que foi a coisa mais importante para nós aqui. De modo que a Câmara tenha assim, a incumbência, vamos dizer assim, né? Não a obrigatoriedade, de criar uma data, né? Para 15 de setembro, internamente, né? Porque é algo importante. Interessante, quando um governador veio a Cunha, isso é uma ironia, mas é real. Ele desceu de helicóptero lá em cima no Juvino, eu estava vindo da roça, aí, beleza, né? Não sei qual governador, Reinaldo de Barros? Não foi Demar, não, agora, há uns 30 anos mais ou menos. Não sei se é Reinaldo de Barros, não sei se foi governador. Então, um cunhado meu, pai da Gabriela, sempre ouve a rádio de Guaratinguetá, né? A estação de Câmara. Aí o governador veio de helicóptero, veio para Cunha e foi direto para Lorena. Não passou em Guaratinguetá. Aí a Câmara noticiou isso aí, bate-boca de Câmara, coisa legal, né? Conversa e tudo mais. Aí um cara falou assim, você viu, olha, o governador veio aqui, foi a Cunha e direto para Lorena, não passou em Guaratinguetá. Também vocês foram emancipar Cunha, foram emancipar Cunha há tantos anos. Fecha aspas.
de um povoado que passa a ter alguma coisa a mais, que você bem colocou, João, que é quando tem constituído o clero ali com a igreja, começa a se chamar freguesia, não é isso? Depois da freguesia para a vila, é um outro status, um outro processo, onde já tem uma organização político-administrativa. Não é? E simplesmente a questão de perder o nome de vila para cidade não alterou nada em emancipação político-administrativa, porque já havia antes também. É isso que eu entendi, meu raciocínio é esse? Mesma coisa que se fosse mudar para uma outra nomenclatura hoje, que seja a província de Cunha. Mudou de cidade para província, mas não muda nada porque já tem tudo composto. É mais ou menos isso, né? Antes de ser vila, nós dependíamos de Guaratinguetá em todo sentido. A administração era deles. Aqui nós éramos subordinados a eles, então não era igual. Mudou da água para o vinho, não é? Você tem autonomia em todos os sentidos. Então, agora faz sentido que eu estava querendo entender, que a verdadeira, ao meu modo de ver, que eu ouvi nesses dias todos aqui, que a verdadeira emancipação é quando se elevou a vila. Certo. Que é município. Então está entendido. Porque eu falo assim, nós estamos debatendo, o Saulo está falando, né, muitos questionamentos que as pessoas têm, né, que é a questão da fecundação, gestação, nascimento, depois batizado e depois essas coisas todas. Né? Então, festa de 15 anos. Festa. Então, nós temos várias datas, mas a data em que nós cortamos o cordão umbilical foi nessa data aqui da questão da vila. Então, tá bom. Vila, município e Câmara, coisa só. Certo? Agora está entendido. Então, Saulo, para terminar, depois esse processo, por decreto, é obrigatório de acabar com as vilas, a animação vila, né? Aí foi cidade, não é? Em 58, São Luís de Pleitinga, 857, depois foi comarca de Guaratinguetá, comarca de São Luís de Pleitinga, comarca 2 vezes São Luís de Pleitinga, né? Depois teve a sua comarca, tornou-se comarca, né, etc. Foi a primeira comarca da República, não é? Mas o processo começou em 1883, não é? Primeira chamada para a comarca. Eu só queria agradecer o esclarecimento, tirou a minha dúvida. Eu acho que agora, com o esclarecimento, também para a gente estar deixando bem claro isso, né? A questão era isso. Na realidade, passou de vila, né? De freguesia para vila, declarando, vamos dizer assim, uma palavra bem simples, a nossa independência de Guaratinguetá, e a partir daí a nossa caminhada, vamos dizer assim, com nossas próprias pernas, entre aspas, né? Então, agora eu entendi, foi bem esclarecido. Obrigado, pastor. Até alguns historiadores questionaram por que Cunha só. Veio desse Cunha Menezes, era conhecido a Cunha Menezes, né? Fizeram só Cunha. Né? Eles fizeram Cunha Cunha Menezes. Mas pouco interessa. Nós somos Cunha e somos orgulhosos de ser cunhense, né? Sim, e eu tive até o privilégio, através da leitura, né, do debate aqui na segunda sessão, descobri que eu moro no bairro Foco do Facão, né? Agora, chama-se Falcão, mas na realidade é Facão. E eu moro na rua Francisco da Cunha Menezes. E eu descobri que Francisco da Cunha Menezes era governador do estado na época, né? Então, bacana. Ele foi irmão do presidente Luiz da Cunha Menezes e foi com o Tiradentes, quartejou. Família muito importante, né? Mais alguém? Eu gostaria de falar como educadora. Eu acho que é muito importante. A gente vive num momento político do nosso país de uma efervescência política, né?
E trabalhando com crianças, eu percebo que eles estão tendo contato mais com essas terminologias políticas. O que é um município, o que é uma Câmara, qual a função do Legislativo, qual a função do Executivo. E a gente, pegando essas datas históricas da nossa cidade, estava falando com o Ronaldo agora um pouco sobre isso, a gente pode fazer um trabalho com as crianças para entender o que é uma vila, o que é uma freguesia, o que é um município. Às vezes dá a impressão que a gente negligencia esses anos anteriores, falando a partir do 20 de abril, como se fosse essa data, e o resto a gente vê uma cidade, mas espera aí, tem todo um histórico por trás, a criação da igreja, a Boa Vista, tudo isso tem que ser valorizado para que eles percebam a atual situação política. Outra coisa que muito me incomoda é essa questão da gente ficar, às vezes, tudo bem, muita alta roupa, da gente ficar, às vezes, com essa relação agora tinguetar, né? Tudo mais barato, agora para Guará, porque não sei o que de Guará. E por quanto tempo a nossa economia também foi grande? Por quanto tempo a gente tem uma história tão bonita para ser contada, a independência, né? A separação da nossa cidade. Então, eu acho que eu, o Luiz, né, que estamos assim, trabalhando com as crianças, temos esse dever, como o Rodrigo falou, de colocar em prática essa situação e aproveitar esse momento político que a gente vive, né, no Brasil como um todo, para colocar em prática essas terminologias, para que eles saibam se posicionar politicamente e saibam defender a história da cidade e não de outros locais. Acho que isso é muito importante. Queria fazer uma colocação. Primeiramente, agradecer ao professor João Veloso pela oportunidade que ele me deu de estar lá no museu colaborando voluntariamente e, a partir daí, ter conhecimento da história de Cunha. Né, professor? Através dos testamentos, dos inventários, a gente sabe que a grandeza de Cunha. Como o professor colocou, Cunha foi muito pujante no passado, economicamente, politicamente, com suas riquezas, com as frutas europeias, com a produção de milho, de toicinho, que não era poucas. Em 1836 a gente tinha 133 mil toneladas de toicinho, que era até levado para a Bahia e Portugal. Nós temos documentos lá, né, professor, no museu, coisa riquíssima. No entanto, que são poucas pessoas em Cunha que usam para pesquisar. Mas a gente tem um grande número de pessoas de fora de Cunha, até do exterior, que vem pesquisar em Cunha sobre os nossos documentos. Então, é um documento, um arquivo espetacular, que a gente tem que dar valor a esse documento, resgatar esse documento, digitalizar, preservar da melhor maneira possível, porque isso um dia vai acabar. Como o professor colocou, Cunha no passado tinha 3 mil habitantes, mas tinha metade desse estado, só comparado a Bananal. Isso já dizia até Carlos de Mello no seu doutorado. Cunha, cada fazenda, no mínimo, tinha de 5 a 10 estados. Alguns outros sobressaíram, como o Coronel Macedo, tinha 91 estados. E muitos outros tinham muito mais estados. Então, o suíno em Cunha era tocado como gado, não, professor? Era tocado como gado. Daqui para Guará, então se produzia muito em Cunha. Isso a gente tem que agradecer ao professor, pelos documentos que ele tem, esses 30 anos de pesquisa, pelo que o museu representa a Cunha e ele representa a Cunha. E a gente tem muito que agradecer ao professor. Obrigado pela oportunidade. Não sei se vão se cansar de me ouvir, porque é difícil ter essa oportunidade de falar para vocês, pessoas de um nível melhor, né? A partir do café, com o café, em 1830 em diante, ainda Cunha teve uma opulência extraordinária, como eu falei antes, né? Ninguém plantava nada, eu não compensava. Eu preferia ter escravos, né? Eu queria ter café em Minas, antes foi ouro, né? O escravo em Minas. E Cunha mandando. Tanto é que há um ano, tinha um suplemento da Folha de São Paulo, intitulado Comida, não sei se lembra disso aí. Acho que é comida mesmo, esse encarte da Folha de São Paulo. Agora acabou esse encarte, né? Aí, depois você fala lá, comida mineira. Aí uma crítica desse tipo de trabalho, né? Mas por que mineiro? Tudo sal de São Paulo.
Lá não se produzia nada. Só produzia o ouro, naturalmente, né? Quando eram os escravos. Interessante. E, no café, Cunha funcionava basicamente pelo imposto da barreira de Taboão, a barreira das tropas, a barreira do Taboão, com o imposto que se pagava pelas tropas e tudo que passava ali no Gentil, pedágio. É 4 mil reais por arroba, ou por, não sei bem, mas estamos dados lá. E o dinheiro pagava o funcionário, pagava-se também a reforma, a construção de estrada até Lorena, até Guará, até São Luís de Plantinha, todo o dinheiro que lá nas peças de câmara, tá bom, era um povoado, era uma maravilha. A guarda municipal, estadual, ficava lá, até meu parente, né, meu bisavô, era filho do dono lá, sabe, do dono da fazenda, do escrivão de lá da fazenda, Veloso, né, que pegou o nome dele e tal. E ali saiu então dinheiro para pagar, para a Câmara pagar todos esses, porque não tinha dinheiro, não havia dinheiro na cidade, aqui na vila, na cidade, né? Não havia dinheiro de jeito nenhum. Aliás, na vila, né? Não havia dinheiro, não havia arrecadação. Então, graças ao pagamento dessas tropas, né? Que vinha tropa até de Areias, Silveiras, de Areias a Mambucaba era mais perto. Não sei por que eles preferiam passar por Cunha para chegar até o Porto de Paraty, para as coisas seguirem até o Rio de Janeiro, né? Porque é muita produção, muita tropa. É uma loucura esse blém das tropas, sabe? Uma coisa espetacular. E com isso Cunha arrecadava dinheiro para despesas, né? Ou o patrão dava escravos, pagava por dia para os escravos, né? Pagava por dia para o chefe, aliás, cobrava pelo trabalho dos escravos, ou os brancos da fazenda também, né? Então, assim. E o dinheiro que saía da própria arrecadação para pagar esses trabalhos, né? Etc. Mas alguém gostaria de se pronunciar? Boa noite. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade e dizer que é um prazer ouvir todas essas palavras, não é nada cansativo, todo esse volume de informação que a gente recebe do professor João Veloso, amigo ilustríssimo cidadão cunhense. Quero parabenizar também o Cláudio, ao Vitor, em especial, por essa nobre levantamento histórico e esclarecimento que eu tenho certeza que no meio cultural e educativo é de grande importância ao município. E reforçar que a nossa idade, muitos de nós às vezes queremos esconder a idade, né? Mas ela revela muito, ela traz consigo um conhecimento, uma representação, e eu acho que Cunha merece isso. Eu acho que esse é um momento de se fazer justiça a esses anos que, por desconhecimento, relegamos essa parte da história. Parabéns. Mais alguém gostaria de falar? Boa noite a todos. Aqui o prefeito João Veloso. Gostaria também de deixar meus parabéns para aí o senhor João Veloso, né, pelo trabalho, como o Ronaldo já disse. Estamos aqui mais para ouvir as informações, né, que somos jovens ainda perto do seu João Veloso, né, então nós estamos mais para ouvir mesmo, mas eu quero deixar meus parabéns aí ao senhor e estamos aí para batalhar junto, né, senhor João? Obrigado. Para colocar em prática isso, né? Não deixar as coisas que foi passado, que foi tão sacrificioso, né? Tão difícil,
a todos, como o senhor já está dizendo, e eu já vi por muitas várias outras pessoas. Então, nós temos que deixar em prática bem claro aos nossos filhos que está vindo, né, para que eles possam saber também da dificuldade que teve o povo passado, né. Então, meu muito obrigado aí, senhor João Veloso. Nada, senhor. Obrigado a você. Primeiramente, boa noite a todos, senhor prefeito, vereadores, membros do debate, ouvintes da sessão. Gostaria de reforçar a fala da Gabriela, do Rodrigo, como professor, que na educação nós vemos, como professor de história, que o currículo trabalha mais a macro-história e deixa muito a desejar a história do nosso município. Nós, como filhos de Cunha, temos a obrigação de defender essa história. E como o professor João, o Vitor, o Cláudio, o Efraim também participou desse levantamento, né? Eles estão dando um grande presente para nós, educadores, porque nos ajuda a esclarecer essas dúvidas, essas lacunas, que muitas vezes, né, Gabriela, quando estávamos na faculdade, aspirando o nosso diploma, íamos procurar nos acervos do Instituto dos Estudos Vale Paraibanos, o IEV, artigos que falavam dessas datas, dessa divergência de datas. E isso fez com que abrisse a curiosidade. Até gostaria mais de ter participado mais dessa pesquisa, queria ter participado dessa pesquisa com vocês. Me sinto em dívida. Mas hoje eu fico feliz de estar aqui participando dessa reunião, em que, se tudo se desfechar da forma que esperamos, a data de Cunha, de fundação, vila, todo, seja esclarecida, pondo fim a esse debate. E por hora é só. Obrigado. O Luiz Henrique falando aí, né, que não participou tanto da pesquisa, mas temos, né, Luiz Henrique, uma parte importante desse trabalho, que é agora daqui para frente. Você, eu sei que é professor de História, mas não só como professor de História, acho que todos, não só professores, né, todos os cidadãos de Cunha, todos que estão, a gente poder passar isso para frente. Então, com certeza, sua participação ainda vai ser bem grande nesse processo ainda, né? Só isso. Eu gostaria de fazer as minhas colocações aqui. Eu trouxe até as minhas colocações por escrito, para ficar de uma forma mais objetiva, né? E também me colocar assim de uma forma conclusiva, dando assim uma espécie de encerramento também nas minhas participações aqui, porque nós estamos definindo a situação, né? Estamos aqui nesta noite para, após todas as tramitações necessárias ao processo de retificação da comemoração do aniversário do município de Cunha, o que insere no calendário municipal a comemoração da data de fundação de Cunha e, automaticamente, mais 134 anos de história devidamente comprovados, anteriores a 1858. E em comum acordo entre historiador e pesquisadores locais e os poderes legislativo e executivo municipais, procedermos ao encerramento dos trabalhos desenvolvidos formalmente aqui, em uma sessão ordinária, realizada no último dia 7 de agosto, e também nas audiências públicas dos dias 16 e 30 de agosto. As conclusões que tiramos de todos os procedimentos aqui realizados, durante os referidos debates, são as seguintes. A solidez da farta documentação utilizada pelo professor e historiador cunhense João José de Oliveira Veloso pode ser comparada em quantidade e em qualidade à construção de um arranha-céu, edificado com um material de primeiríssima qualidade sobre bases consistentes e inabaláveis.
Como nos foi passado por escrito em rede social pelo pesquisador cunhense, professor Efraim Ferraz, aspas, já passou da hora de Cunha corrigir a sua data de fundação. Não faz o menor sentido comemorar o 20 de abril. São quase 300 anos de história. Pois, conforme Lewis Mumford deixa claro no seu livro A Cidade na História, Suas Origens, Transformações e Perspectivas, de 1991, à página 16, o primeiro germe da cidade é, pois, o ponto de encontro cerimonial, que serve de meta para a peregrinação. Sítio ao qual a família ou os grupos de clã são atraídos a intervalos determinados e regulares por concentrar, além de quaisquer vantagens naturais que possa ter, certas faculdades espirituais ou sobrenaturais, faculdades de potência mais elevada e maior duração, de significado cósmico mais amplo do que os processos ordinários da vida. Continuando a fala do professor Efraim, e tudo devidamente comprovado por fontes documentais, já analisadas e registradas no livro do professor João Veloso, a saber, A História de Cunha, 1600-2010. Todo mundo devia ler, consultar, conversar sobre, etc. Está tudo nele, exceto de 2010 para frente, que nós, entre trancos e barrancos, estamos, entre aspas, escrevendo, ou melhor, fazendo. Fecha aspas, encerra-se a fala do professor Efraim. Sobre a verdadeira história de Cunha, não estamos apresentando pontos de vista para análise do legislativo, do executivo e da população cunhense como um todo, mas fatos históricos devidamente comprovados e respaldados por toda a documentação necessária. O processo que estamos submetendo à apreciação pública, embora não esteja sendo efetivamente acompanhado de corpo presente nesta Casa do Legislativo Municipal, pelos cidadãos cunhenses interessados no assunto, tem recebido um apoio considerável das pessoas interessadas, principalmente por meio das redes sociais. Colocamos à disposição a nossa própria página do Facebook, assim como as demais páginas que compartilham as nossas publicações a esse respeito, para que todos possam confirmar o que estamos afirmando aqui. E ainda, como a data de 19 de março de 1724 já foi oficializada através da Lei Municipal número 1354/2013, como a da fundação de Cunha, respaldada pelo bom senso, calcado sobre as profundas pesquisas realizadas pelo professor João Veloso durante mais de 30 anos, não há qualquer dúvida de que haverá ratificação dessa data de comemoração do aniversário de Cunha, acrescentando-se 134 anos da história inicial local que ficaram de fora da verdadeira idade do nosso lugar de origem. Lembramos ainda que retificar significa endireitar, tornar reto, alinhado. É o que estamos fazendo, já com o total consentimento e apoio dos poderes executivo e legislativo municipais e da população em geral, que pelas ruas de nossa cidade ou pelas redes sociais tem nos demonstrado plena simpatia pelo propósito. Uma outra consideração necessária neste momento é a de que a Capela da Boa Vista não é o berço da cidade de Cunha, mas é o berço do município de Cunha. Zona urbana, a cidade, mais distrito, mais zona rural. Por esse motivo, seria totalmente descabido, quem quer que seja, insinuar que a cidade de Cunha deveria
pelo que já está comprovado pela tese do professor João Veloso, mudar-se para Boa Vista. Isso seria o mesmo que querer que um ser humano em idade adulta voltasse a dormir no berço em que fora criado nos seus primeiros momentos de existência. Os que lemos e compreendemos devidamente as informações colhidas pelo professor João Veloso, sabemos que, nos idos de 1724, um pequeno núcleo de povoadores se instalou num primeiro momento no bairro do Campo Alegre. Deslocou-se meses depois para Boa Vista, onde se fixou por algum tempo em torno da Capela de Jesus, Maria e José, o marco oficial da fundação de Cunha. E, posteriormente, se deslocou para os arredores de onde está construída a nossa igreja matriz. Houve, nas audiências, uma pequena tentativa de desconstrução dessa tese, de 500 páginas, intitulada A História de Cunha, 1600 a 2010. Ou seja, o livro do professor João Veloso sobre esse percurso de quase 300 anos de história local. Os contra-argumentos, no entanto, para nós, não apresentaram a devida consistência. Principalmente, não apresentaram os devidos documentos pesquisados para comprová-los. O professor João Veloso nunca fez isso. Ao contrário, os documentos utilizados em suas pesquisas estão, em sua maioria, digitalizados e impressos em várias páginas do livro A História de Cunha. Isso sem contar todo o acervo devidamente arquivado no Museu Municipal. Enfim, nada está sendo feito sem o devido conhecimento pela população. Aliás, nunca houve tantos meios de divulgação de informações como na atualidade. Se alguém interessado não está a par do que está acontecendo, o que para nós não é verdade, é por simples negligência da própria pessoa. As confusões, portanto, estão sendo indevidamente criadas exclusivamente pela falta de informação de poucos, principalmente pela realização de uma leitura superficial da obra A História de Cunha. Uma última consideração. O documento a ser analisado pela Câmara Municipal já está pronto e publicado há 7 anos já. É o livro A História de Cunha, de 1600 a 2010. Portanto, como se há de criar qualquer outro tipo de documento paralelo para ser analisado, proporcional ou superior à obra em questão? Teríamos então de esperar mais uns 30 ou 40 anos para que o mesmo supostamente fosse construído? As reduzidíssimas contra-argumentações apresentadas, tanto em redes sociais quanto nas audiências públicas, soaram então como uma precária tentativa de desconstrução de todo o trabalho sólido realizado pelo professor João Veloso durante mais de 30 anos, que resultaram na publicação da obra A História de Cunha, 1600-2010. Trazido a público em 2010, em cujo lançamento se fizeram presentes vários historiadores que trabalham incansavelmente na construção da real paisagem histórica do Vale do Paraíba. Lembramos ainda que essa importantíssima publicação do professor João Veloso é endossada pelo IEV, o Instituto de Estudos Vale Paraibanos. E para comprovar o que estamos afirmando quanto a isso, trazemos aqui a apresentação da referida obra, redigida pelo então presidente do IEV, à época do lançamento desse livro histórico, o professor Nelson Peciota, em junho de 2010. Abre aspas. Veloso, seu livro, que aguarda a publicação, é mais do que uma visão da história local. É um sólido suporte para o trabalho de pesquisadores e demais interessados na memória de pessoas, fatos e acontecimentos locais dessa cidade, com ênfase nos aspectos da vida comunitária. Documentação sólida e linguagem correta. Estou certo
de que o seu livro alcançará grande sucesso. Parabéns e todo louvor. Fecha aspas. Ainda há um detalhado prefácio da referida obra, redigido pelo professor doutor José Eduardo Marques Mauro, docente aposentado da USP e docente atuante da Univap, em Campos do Jordão, o qual fez todo o acompanhamento técnico para o professor João Veloso na montagem do livro em questão. Não o leremos neste momento, porque o mesmo é bastante extenso. Numa colocação direta, agora ao ilustríssimo professor João Veloso, gostaríamos de enfatizar que este é de braços dados com toda a história de Cunha que o senhor conseguiu resgatar em mais de 3 décadas de intensas pesquisas, o seu momento de contemplar com os próprios olhos e demais órgãos sensoriais a coroação do seu trabalho incansável, reconhecido integral e unanimemente pelos poderes públicos que governam o nosso amado município. Por respeito, consideração, admiração e reconhecimento, todos os que nos interessamos pelos detalhes da farta história de Cunha, acalmemos neste momento histórico os nossos ânimos, para que as atenções estejam voltadas apenas para a sua pessoa, professor João Veloso. O bom senso e a educação exigem que nos curvemos todos diante da grandeza da sua atuação em favor de Cunha. Brilhe neste momento, porque a sua luz é própria. E sejamos todos iluminados por todo esse repertório de conhecimentos sobre a nossa localidade, colocados pelo senhor à disposição do público já há 7 anos. Afirmamos ainda com toda a convicção que o seu trabalho, por ter sido edificado sobre bases firmes de documentação pesquisada nos mais diversos arquivos e fontes existentes, dificilmente será superado em quantidade e em qualidade. O que há de acontecer daqui para frente na história de Cunha confirmará essa nossa colocação. Só o que poderemos fazer daqui por diante é acrescentar, sob a sua supervisão, enquanto o senhor puder se disponibilizar para tanto, um ou outro detalhe devidamente respaldado por documentos que se façam necessários para que a sua obra fique cada vez mais completa. Como sabemos que o Legislativo, o Executivo e principalmente a população cunhense estão mais do que convencidos, deslumbrados mesmo com a riqueza da verdadeira história de Cunha, que nos vem sendo apresentada com proficiência pelo professor e, para nós, o único historiador local assim reconhecido, professor João José de Oliveira Veloso, damos da nossa parte por encerrada a nossa participação nesses momentos de discussão sobre o tema, nos quais, sem o devido merecimento, viemos representar a pessoa do nosso eminente historiador. E como uma das funções socioculturais a que nos dedicamos em Cunha é a de maestro da nossa banda de música, oferecemos ao professor João Veloso, em nome da nossa União Musical Cunhense e de todos os maestros e músicos que nos precederam nestes 178 anos de existência da nossa Furiosa, um singelo presente, um dobrado que compusemos, o qual imortalizará o seu nome em notas musicais, como já o fizemos a outras pessoas em outras ocasiões. Costume também dos maestros e compositores que nos precederam na nossa banda de música. São pouquíssimos os que fazem jus a essa homenagem que a banda tem por tradição quase bicentenária prestar. E o seu nome estará, daqui por diante, figurando em melodia, harmonia e ritmo entre esses raros personagens
da nossa história local. Parabéns. Deus o abençoe por tudo, trazendo-lhe a riqueza da saúde, de que o senhor tanto tem necessitado nestes últimos tempos, e também a qualidade de vida, sob o amparo do seio da sua família e da sociedade cunhense. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, professor Vitor. Não tenho palavras para agradecer todo o seu trabalho, sua dedicação, sua homenagem a mim, porque quem faz as coisas desinteressadamente não é interessante, porque eu não penso em mim. Eu penso na cidade, né? Como algo assim que precisa de alguma coisa, eu tenho capacidade e preciso fazer, quero fazer, ajudo quem quer fazer, não é? E eu estou nessa vida há 40 anos, traduções do inglês sobre Cunha. Só para você ter uma ideia, como eu falei agora há pouco, em 77, quando eu traduzi uma tese do inglês, tese de antropologia do americano que esteve aqui, uma pessoa ligada, a pessoa comum assim, ou ligada à política, eu não sei se, talvez fosse, falou que eu queria aparecer, dizendo que é tradutor, por ter feito essa tradução de 350 páginas, né? Dando aula, fazendo isso aí, que eu queria aparecer. Aparecer para quem? Para mim mesmo, no espelho? Eu não preciso de nada, gente. Eu quero saúde. Saúde, não falsa modéstia, não. Eu não penso em coisas assim, não. Quero fazer alguma coisa, como o Cláudio quer fazer, ou você quer fazer. Fazer coisas, entende? E mostrar que eu sou capaz de fazer. E ajudar quem faz. Tomar conta do museu, que eu tomo conta há 40 anos, não é? Sofrendo, graças à prefeitura da força, né? Com todas as épocas políticas aí, estou sempre ajudando, recebo alunos, faço palestras nas escolas, né? Mas esse é o meu objetivo, junto com pessoas, pela cultura. E a minha vida é isso aí. Não preciso de nada, né? Só apenas saúde, como eu repeti, saúde, Deus, e vocês para ler, né? O que nós, historiadores, fazemos. Que alguém tem que ler, né? Não posso ter nada na gaveta. O que eu fizer tem que ser jogado para o povo e fazer sempre coisas, né? Esse é o meu objetivo, fazer coisa para a minha cidade, independente de qualquer coisa, tá bom? Obrigado. Obrigado, Vitinho. Cláudio. Cláudio, só dá licença só um minutinho. É o seguinte, eu pedi licença para vocês, que agora às 8h30 tem uma abertura de uma exposição de cerâmica, e o pessoal está me esperando lá. Mas eu vou fazer só algumas considerações. Primeiro, agradecer a todos que participaram da audiência pública, o Wilson, presidente da Câmara, os vereadores que estiveram presentes aqui, os professores, os historiadores, as pessoas que tiveram presente nas audiências públicas. Eu acho que tudo isso vem enriquecer, nós estamos fazendo, de qualquer maneira, estamos fazendo história também. E, no grande resumo, que depois precisa ser definido, né? Eu vi a introdução que o Vitor fez aí com relação à questão de fundação. O certo é que temos 3 datas, a meu modo de ver, né? Resumidamente, para a gente ter dia 19 de março, uma data importante, a meu modo de ver, tipo assim, se comparando à data de nascimento. A questão do 20 de abril, de questão de vila para a cidade. E a questão do dia 15 de setembro, que é a emancipação política, ao meu modo de ver, real, né? Então, o que comemorar, nós vamos deixar para daqui alguns dias, a gente amadurecer tudo isso e ver o que nós comemoramos. Fundação, emancipação, passar para a cidade. É certo que as 3 datas são datas muito importantes para a história de Cunha. 19 de março, 20 de abril e 15 de setembro. Agora,
Se quiser, a gente comemora as 3 sem problema nenhum, certo? Boa noite a todos. Me desculpe, eu tenho que dar uma chegadinha lá na abertura da cerâmica. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Parabéns a todos por tudo isso que está acontecendo. A história ela acontece nesse momento também. Está acontecendo, né? E com certeza tudo isso vai ser um dia refletido pelos nossos sucessores e filhos e netos. E agora uma situação mais favorável que o João não teve, né? Com as mídias que vão rir da gente algum tempo daqui à frente, do como era hoje, mas tudo isso serve para engrandecer o nome da nossa cidade. Boa noite a todos, obrigadão. Me desculpe a saída antecipada. Posso que agradecer uma participação, prefeito. Obrigado. Bem, queria fazer algumas considerações, porque esse relatório ainda vai ser concluído. O Vitor colocou um relatório aí de conclusão, sendo que a sessão está em andamento ainda. A gente vai finalizar. A gente tem 5 dias para transcrever as atas, para fazer toda a documentação necessária e assim apresentar o projeto de lei nessa casa. Em momento algum, houve por parte nossa da comissão ou da presidenta dessa Câmara, no intuito de construir a história de Cunha. Pelo contrário, a gente valoriza muito pelo que o Sr. João fez por Cunha, pelo que tem feito por Cunha. Em momento algum era a intenção essa. Pelo contrário, estamos aqui porque houve uma solicitação de um requerimento do Elis. Posteriormente, a gente pediu uma audiência pública para que fosse discutido. Então, a audiência pública é para isso, é para ser discutida. Não chegar com conclusões já precipitadas, antecipadas, dizendo que tem apoio do legislativo, do executivo, e como nosso serviço não valesse nada. E, inevitavelmente, está errado. Não existe isso. Como o professor Rolien comentou agora, vamos discutir, vamos finalizar, vamos ver coisas das datas. Não temos nada, não desconstruímos nada. Pelo contrário, estamos aqui para engrandecer, ajudar, propor, para que chegamos a algum lugar. Certo? Esse é o nosso intuito. Eu não acredito que esse é o intuito do presidente da Câmara, de construir a história de Cunha, pelo contrário. Em momento algum isso foi colocado. O Sr. João teve um momento que eu fui procurar por ele, ele estava com um momento de saúde muito delicado. E a gente precisava tomar uma providência, porque houve cobrança por parte... o próprio Wilson comentou comigo, depois o Rolien, em outro momento na rua, me comentou comigo também, falou, olha, Rolien, a única maneira de fazer isso é através de audiência pública. E, no entanto, que vocês foram convidados. Ninguém negou a participação de ninguém aqui. Todos foram convidados, o professor João Veloso, o Vitor, a Gabriela, e os que fizeram presente, que puderam manifestar. Então, não desconstruímos nada. É um equívoco afirmar dessa forma que a gente veio aqui no intuito de desconstruir. Pelo contrário, é para engrandecer, certo? E prezado pela nossa honestidade, pela autenticidade do documento que estão aí. Sempre o livro do professor João foi referência para nós. Estou aqui com o documento que ele publicou em 2005, do Centro de Cultura e Tradição. Esse documento que faz 200 anos, eu consegui aqui na Câmara Municipal. Tirei uma cópia. Aonde que nós estamos desconstruindo, Vitor? E, sabe, é uma colocação, eu acho que foi infeliz da sua maneira de colocar as coisas, que nós aqui desconstruímos a história de Cunha. O intuito nosso é desconstruir. Infelizmente, me surpreende, viu? Eu só gostaria de colocar uma coisa. Eu não citei nome de ninguém aqui. O único nome que eu citei foi do professor João Veloso. Só o dele. Então, não me sinto na obrigação de me justificar em nada por nada. Eu me coloquei em relação às pessoas que trouxeram, tanto aqui nas audiências públicas, quanto nas redes sociais, algumas tentativas de frustrar o propósito a que nós estamos nos submetendo aqui. Foi isso. Todas as vezes em que eu me fiz presente aqui foi por convite, num primeiro momento, bem antes, né, disso aqui ser imaginado.
e o professor João Veloso tem conhecimento disso, desde o dia 19 de março de 2016, quando o prefeito Rolim ainda nem era candidato, né? Nós já havíamos conversado, e eu tenho tudo isso respaldado aqui, é tudo devidamente documentado. Está aqui, nós conversamos por rede social, a minha conversa com ele, inclusive, está impressa aqui, né? E é o que eu disse, esqueçam do Vitor, esqueçam. Aqui está quem deve brilhar nesse dia de hoje. Só isso que eu gostaria de considerar. Com relação às pessoas, eu reforço que eu não citei nome de ninguém. Eu citei situações que foram observadas por mim, tanto aqui dentro, quanto nas conversas com pessoas, nos posicionamentos das pessoas, através das redes sociais, através de conversas com pessoas que eu tive aí na rua. Então, sinto muito. Eu não me sinto na obrigação de retratação de qualquer tipo e não retiro um ponto daquilo das colocações que eu fiz, porque eu sei que eu tenho respaldo para fazer, eu tenho fundamentação com relação a isso. E espero, nosso objetivo aqui, em termos de audiências públicas, o nosso objetivo aqui é no sentido de discussão, mas a discussão no bom sentido. A colocação, a exposição das ideias corretas a respeito das coisas, para que a luz se faça sobre todos. Essas são as verdadeiras bases de tudo aquilo que a gente constrói e permanece de pé. De outra forma, nós faríamos construções que com qualquer pé de vento desmoronariam. Então, agradeço mais uma vez a atenção dos presentes. Gostaria de passar a palavra agora para o seu Wilson, a gente está chegando na reta final desse debate, para o seu Wilson fazer as considerações finais. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação, a respeito daí da data da nossa cidade, qualquer comentário? Gente, não havendo, eu quero também, então, de um modo geral, reconhecer a rica informação, posso falar assim, podemos dizer assim, que o professor João Veloso traz para nós a respeito das datas de nossa cidade. Eu até quero fazer das minhas palavras a palavra do prefeito, né? Nós temos aqui 3 datas, então, importantíssimas para nós, que é o 19 de março, 15 de setembro, 20 de abril e 15 de setembro, né? Eu gostaria não sei até como que eu poderia falar, que a gente saísse com consenso entre nós aqui, qual seria a data que a gente ia comemorar, como que a gente ia redigir esse projeto. Disse ali o Cláudio que a gente teria 5 dias. Eu acho, Cláudio, que a gente pode ter 5 dias, pode ter 15 dias, pode ter 20 dias, pode ter 10 dias. É importante que a gente chegue num consenso que seja melhor para a nossa cidade e para a nossa população cunhense. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu posicionamento, que contra fato, contra a realidade, nós não temos fato, não temos argumento para posicionar o contrário. Então, fica aqui a minha opinião. Eu, como disse o prefeito, se quiserem comemorar as 3 datas, vamos comemorar, mas 19 de março, uma data importante, 15 de setembro e também o 20 de abril. Mas eu queria que a gente chegasse a um consenso, se pudesse ser hoje, ou então que a gente, não sei como que a gente faria, né? A melhor forma que a gente teria para formar isso. Não sei se o professor João Veloso gostaria de falar mais alguma coisa, mas fica aqui o meu reconhecimento, professor, daquilo que o senhor tem, da sua luta de 40 anos de história por nossa cidade. Quero agradecer ao Vitor, que bastante me ajudou, o Cláudio, que também acompanhou, enfim, todas as pessoas aí que estão participando, vamos dizer, da nossa história de Cunha. Eu até ouvi falar alguma coisa aí, mas isso também fica na história de Cunha, sim. Acredito que o nosso trabalho, o nosso posicionamento fica também registrado na história da nossa cidade. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, professor João Veloso.
Eu agradeço tudo que foi falado sobre mim e com relação a essas datas, né? A fundação e o 15 de setembro, que é uma data pela qual sempre lutei, para que as pessoas soubessem o real da emancipação, que eu cansei de ver essas faixas, né? Que eram copiadas do ano anterior, 20 de abril, emancipação político-administrativa. Eu cansei de ver isso aí e tentar fazer com que mudasse, né? Então, essas duas datas, agora, 20 de abril, a Câmara que vai, né, verificar sobre isso aí. A Fundação da Boa Vista, isso aí é impreterivelmente que haja, né? Lógico, a Fundação foi lá. Agora, como, por quê, quando começou, e os núcleos que houve ali, núcleos de população, a igrejinha que houve ali na atual Vila Rica, capelinha que houve ali, outras capelas lá da Campo Alegre, são todas coisas que tem que ler, entender, analisar a época e tudo mais. Então, a Fundação na Boa Vista e o 15 de setembro são datas importantes, ou o 20 de abril também, que nós sempre temos comemorado isso aí. Fica a critério de vocês, vereadores, né? Achar a melhor forma e as datas primeiras, segunda e terceiras datas, né? Eu apenas não posso julgar, não posso dar minha opinião a respeito disso, não é mesmo? Mas fico alegre de vocês terem essa iniciativa e ter esse intuito, esse desejo, né, de trazer população esses fatos importantes sobre a nossa história, que foi olvidado, esquecido por muitos anos, não é? Obrigado. Presidente. A palavra, vereador Rodrigo. Só um minuto antes de o senhor encerrar aí. Eu já queria deixar meu posicionamento aqui. Acho que agora cabe a nós, do Legislativo, elaborar o projeto, né, o jurídico da casa aí, para alteração. E estou totalmente junto com o professor João Veloso, dia 15 de setembro, para a mudança da data para o dia 15 de setembro. Já queria deixar meu posicionamento aqui nessa casa. Lógico que vai ser um outro momento, uma sessão de Câmara, né, toda uma apresentação do projeto. Acho que será um projeto que assinaremos todos juntos, né, mas já queria deixar meu posicionamento aqui para a população. Obrigado. Obrigado pela colocação, vereador. A palavra, vereador Saulo. Eu só queria aproveitar a oportunidade, não sei se eu vou ter outras, né, como tem professoras aqui, e até a colocação da professora, né, que às vezes tem se deixado no ensino, né, municipal, público, de aprofundar essas datas, né. E a gente vê o senhor João Veloso colocando assim com tanto orgulho, né, de ser cearense, do conhecimento da história, e eu entendo que ele coloca dessa forma, com esse orgulho, até pelo conhecimento aprofundado disso aqui, tá? Enquanto que às vezes nós hoje, infelizmente, vemos jovens fazer colocações pejorativas, né, do nosso município, diminuindo, enfim, porque com certeza não tem o conhecimento total disso aí, tá? Então eu queria deixar aí para os professores que não sei de que forma que vai ser usado isso, de que forma que vai ser levado à secretaria, ou sei lá, né, uma forma de que seja multiplicado isso, de que se dê uma importância maior hoje, trazendo ao conhecimento das nossas crianças, né? Meus filhos já não estão estudando mais, mas eu tenho meus netos, enfim, tenho intenção de chegar até ver meus bisnetos estudando aí, né, se Deus quiser. Então isso tem uma importância grande, para que saber o valor disso aqui, ao invés de dizermos palavras pejorativas, né, diminuindo, mas de saber o valor, a forma que foi construída, que foi chegada até aqui, o valor que tem tudo isso, né, saber que predominamos até do fato de nos desligarmos, né, da cidade de Guaratinguetá, pelo poder aquisitivo da época. Então tudo isso é muito importante. Então eu queria deixar essa palavra aí, né, esse meu apelo aos professores que levam a rede municipal de ensino, né, uma forma, estudem uma forma para que isso seja levado com mais conhecimento, porque
eu tenho certeza que não sou eu, mas todos que estão aqui que ouviram, né, a explanação do professor João Veloso, com certeza a gente sai daqui orgulhoso de dizer assim, eu sou conhece. Obrigado. Mais alguma pessoa queira fazer colocação? Presidente, eu de novo. Desculpa. Só em relação às palavras do Vitor, professor João Veloso, queria parabenizar também e dizer, né, eu fui aluno do professor João Veloso, colega de trabalho do Vitor. O Vitor não cheguei a ser aluno, né, Vitor? Mas dizer não só desse farto conhecimento que ambos têm, mas da humildade em transmitir, em passar e valorizar a nossa história, valorizar a nossa população. Eu sempre lembro quando o Sr. João Veloso dava aula, a gente, né, logicamente, sala lá de 30, 40 alunos, o João Veloso sabia quem era a família de cada um praticamente. Perguntava do pai, do vô, do tio lá na roça, aluno lá do bairro da Barra, da Catioca, que vinha estudar e vem até hoje, né, estudar aqui em Cunha. O Sr. João Veloso tinha aquele conhecimento, tinha e tem, né, graças a Deus aí, com a saúde sendo restabelecida, né, Sr. João? Então, eu queria deixar mais uma vez aí meus parabéns por essa humildade do senhor em transmitir um conhecimento, porque às vezes a pessoa tem um conhecimento, mas guarda para ela. E o gostoso do conhecimento é a hora que você transmite. E essa humildade de vocês, acho que é muito importante, serve de exemplo para a gente, né? Enquanto educador, enquanto, no caso aqui, como vereador, como cidadão, né, no dia a dia. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela contribuição do senhor para a nossa cidade, Sr. João. Obrigado, Rodrigo, viu? Muito agradecido. E nós, os pesquisadores e historiadores, fazemos isso de coração, né? E eu vi isso de você como antigo professor e como trabalho da gente, que nosso trabalho, como de outras pessoas também, se engrandece o que a gente faz e incentiva a fazer mais coisas, não é mesmo? Obrigado. Mais alguma pessoa queira fazer alguma observação, colocação? Antes de encerrar, senhor, eu vou fazer só a conclusão aqui da audiência, para a gente poder encerrar, para que todos entendam aí. Após a realização da audiência pública, a decisão final tomada pelos vereadores deverá sempre ser precedida de relatório com fundamentação e divulgada à sociedade, sem prejuízo do encaminhamento das recomendações a quem de direito. Fim da audiência pública, realizar elaboração de extrato de ata e a fixação do extrato da ata na sede da unidade responsável pela audiência pública, isso num prazo em que a gente ainda vai definir. Então, gostaria de passar a palavra para o senhor para a gente fazer o encerramento dessa sessão de debates e audiência pública. Mais alguém gostaria de fazer a colocação? Só agradecer a participação de todos e, mais uma vez, agradecer a presença do professor João Veloso, que muito nos estima e é uma pessoa de reconhecimento regional, até nacional, pela produção do livro, e que tem produzido vários documentos sobre Cunha, inclusive o último livro sobre a Zinha. A gente só tem que agradecer, professor. Muito obrigado pela presença, e de todos. Então, eu gostaria, nesse momento, de agradecer a participação de todos, agradecer a presença de cada um e dizer que na próxima segunda-feira temos aqui uma sessão de Câmara Ordinária e já estaremos aí, o professor João Veloso, o professor Vitor e a todos interessados aí vamos dizer, da alteração ou da data real de nossa cidade, para a gente poder conversar sobre isso. Já vemos aí a oposição dos vereadores aí, Saulo, vereador Rodrigo, vereador Rafael, tem também a nossa posição aqui que é favorável, né, que seja real a data de nossa cidade. Nós vamos aí conversar entre o vereador para a gente poder elaborar melhor o projeto para atender a nossa população. E contamos também com a presença de todos aqueles que puderem para nos ajudar. Muito obrigado a todos.